Com sua voz doce, mas sempre segura, a médica pediatra Filomena do Vale, ou doutora Filó como ficou conhecida, tem conquistado cada vez mais seguidores no encontro semanal que realiza na paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Com o dom da palavra, ela toca a alma das pessoas ao dizer que o cristianismo é a religião do amor e que Deus ama cada um de nós por inteiro. A doutora Filó é uma edição limitada. Doutora Filó, você trava uma luta diária com seus pacientes, os pequenos pacientes no CTI da Santa Casa, sim, na parte da manhã. À tarde você atende as crianças no seu consultório. Sim. E como que você consegue o tempo para se dedicar aos estudos religiosos e para a sua família? Patrícia, na verdade isso é uma dinâmica difícil, não é fácil administrar um tempo de 24 horas para tanta coisa não. Mas a minha rotina, existe uma rotina muito rígida mesmo. O CTI iniciamos todo dia às 7 da manhã. Eu estou no CTI há mais de 20 anos. Então de 7 às 11 é a minha rotina com o CTI todos os dias. E final de semana é revezado. Os médicos que se chamam diaristas, que é os que vão todo dia, a gente trabalha um final de semana por mês, a gente reveza. O consultório eu faço à tarde, a partir de 1h30, a perder de vista, né? Porque criança nunca a gente sabe o horário. É verdade. São realidades completamente diferentes e que exigem posturas completamente diferentes. É claro que eu não tenho condição de fazer estudo religioso todo dia, mas eu tenho condição de manter uma vida de oração diária. Porque ou se alimenta, da mesma forma como se alimenta o corpo e fica de pé, se alimenta o espírito para dar conta. Então, antes disso, eu tenho uma outra rotina que é começar às 4h30 da manhã. Às 4h30 da manhã é o meu horário de oração pessoal, que é o horário que eu levanto, que eu acho que a fila é menor com Deus, é o horário que eu estou de joelho em oração. Para que às 6 da manhã eu já esteja indo para a igreja. Eu assisto missa todo dia. Então, todos os dias, o tempo para marido e filho acaba ficando um tempo mais curto. É horário de almoço, que eu tenho a oportunidade de almoçar todo dia com ele. E à noite, que às vezes o tempo é curto, porque eu nunca consigo chegar em casa muito antes de 9 horas da noite. Doutora Filó, o que a gente vê normalmente assim, é a medicina, a ciência, enfim, para um lado e a religião para o outro. Você ainda percebe isso? Como que é isso no dia a dia? Me fala um pouco. No século XVII, a medicina separou da religião. E a ciência, ela tem o caminho dela, ela não precisa da religião não. E a religião, a fé, ela tem o caminho dela, não precisa da ciência não. Quem precisa da fé e da ciência somos nós. Nós é que precisamos dessas duas asas para dar conta de voar. Porque tem um momento que a ciência acaba. Ela não dá conta para responder outras questões quando a vida te mostra uma finitude. Porque, infelizmente, quando é que o ser humano começa a questionar a vida? Ou quando você está diante de uma doença grave, ou quando você percebe que você está próximo de morrer, ou quando você vai perder alguém que você fala, eu não vivo sem essa pessoa. Aí é nesse momento frágil que você se depara com essa realidade. E aí na hora que você se pergunta, quem que eu sou? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Existe Deus ou não existe? Para quem que eu vivo? Por que que eu levanto? Na faculdade de medicina não há discussão sobre morte. Não há discussão sobre finitude. Então o médico é treinado para ser Deus mesmo, né? A gente é um sucesso absoluto. Então, a morte, ela mostra para o médico a incapacidade dele. Né? Se você fracassou, você não deu conta. Então, se o médico não trabalhar a morte com outro olhar, ele não dá conta de clinicar. Como é que nós vamos lidar com a morte de uma criança pequena ou com a nossa própria morte? Qual é a dificuldade que eu tenho hoje com os residentes chegando no CTI? Meninas lindas, belíssimas, meninos lindos, um poder aquisitivo alto, que quando entra no CTI é o primeiro contato com a morte, com a finitude. Eu falo com eles, vocês também vão morrer. Todos nós vamos. Qual é a única realidade do ser humano? Morte. É a única coisa real que nós temos. Nós podemos adiar, podemos maquiar, o mundo pode te enganar, pode falar, não, nós conseguimos enrolar mais um pouco, não consegue. Mas realmente a gente não está preparado até para não falar do assunto. Porque não discutimos o assunto. É um assunto maquiado, então ele pega todo mundo de surpresa. A cada 3 meses que roda os residentes no CTI, nós temos uma crise existencial. Porque a hora que os residentes têm que parar e eu brinco com elas, sai da Disney, sai dos Alpes suíços, vão cair numa realidade que chama mundo, com a sua vida. Agora é tão interessante porque trabalhar com morte me ensinou demais, não morrer, mas a viver. Então você para com muita bobagem. E a vida te ensina a ser mais intensa em tudo que você faz. Porque se eu estou aqui agora conversando com você, eu estou aqui agora e esse momento não vai repetir. Se você está comendo, você coma. Se você está namorando, namore. Se você está conversando com alguém, converse, abrace alguém. A gente deixa tudo para amanhã e às vezes amanhã não dá tempo.
Ou então não se entrega, porque a gente está aqui pensando em outra coisa. Você nunca está onde deveria estar. Agora, assim, você estudou em colégio católico. Sim. Veio daí esse seu interesse em se aprofundar nos estudos bíblicos ou foi diante de alguma realidade? Como que isso aconteceu? Patrícia, sabe que tudo na vida da gente é uma família. Tudo é plantado na infância. E felizmente eu fui plantada pela minha mãe e pelo meu pai. Eu sou do interior, eu sou da cidade de Oliveira, uma cidade muito rica em tradição religiosa. E eu fui criada com meus pais rezando terço e coroando Nossa Senhora. Eu saí de Oliveira para estudar, eu tinha 17 anos. Então a gente saiu uma menina, né? Que uma menina de 17 anos, há uns anos atrás, era uma, hoje é outra. Né? A gente dava conta de enfrentar uma vida sozinha mesmo, com total responsabilidade das coisas, né? E quando eu vim para cá, como eu já tinha uma formação, ou eu me apegava exatamente num relacionamento mais íntimo com Deus, ou eu não daria conta de sobreviver sozinha. Porque a faculdade de medicina, ela não é uma brincadeira. Não é. A faculdade de medicina, eu chegava em casa e falava com meu pai, quando eu Oliveira, que havia me ensinado tudo errado que eu havia aprendido. Porque os valores que eu aprendi foram um choque com os valores que eu passei a viver aqui. Bem, diante disso, é claro que como eu já tinha uma consciência, eu estreitei uma relação. Porque como você tem consciência que Deus é uma pessoa, eu estreitei a relação com Ele como eu estou com você. Então ele passou a ser meu amigo íntimo como eu estou aqui com você. A gente sentava todos os dias e conversava. Isso é oração, né? Oração é encontrar. Né? Então, quando eu me encontro com Ele, eu vou conversar com Ele as minhas coisas. Né? Como é que eu podia dar resposta a tanta dor? Né? Foi a partir de busca mesmo. Né? Como é que eu enfrentava com o pai e uma mãe a perda de uma criança? Né? Quantas coisas você aprende diante de uma morte? Né? E para mim a lição mais difícil chama-se amar sem possuir. Né? Descobrir que nada é seu, nada te pertence, nem você se pertence. Né? Então essa entrega, esse falar, toma, é seu, não é meu, você pode ir, porque você não me pertence, isso é uma lição muito difícil. Então ajudar os pais a conviver com isso teve que passar primeiro por uma caminhada minha. Porque você só enfrenta a morte de alguém se você já enfrentou a sua. Enfrentou a sua no sentido de consciência, né? Então, eu acho que à medida que eu fui amadurecendo a profissão, que a gente forma menina dentro da faculdade de medicina, menina, para lidar com a vida dos outros, para lidar com uma realidade de uma criança que é geralmente o grande amor de uma família, uma criança doente, uma família doente. Então, é você completamente inexperiente para lidar com tanta coisa na vida de um ser humano. Então isso não é brinquedo, não. Eu imagino essa dificuldade. Certa vez eu vi uma palestra que você disse isso. Não importa o que você fizer, Deus nunca vai desistir de você. Nunca. E mesmo diante dessas dificuldades, desse sofrimento que as pessoas hoje vivem, Sim. É difícil às vezes, né? Acreditar nisso, manter essa fé, né, doutora Filó? Não é fácil, não, Patrícia, porque se você avaliar que Deus... porque aquilo que eu estou te falando é imagem, né, Patrícia? Então nós não cultivamos essa consciência e essa relação com o Pai de amor. Então nós sempre deixamos, não Deus no centro, mas Deus de lado. Ele parece o gênio da lâmpada. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá esfregar a lâmpada e falo, me dá isso, me dá aquilo. Então, se eu não tenho consciência de um pai, eu não tenho consciência de irmão. Então eu te exploro em função de uma coisa que eu quero e não cuido de você como eu cuidaria de mim. Compreende por que uns estão passando tanta aperto, tanta necessidade e outros estão sobrando? Porque eu não tenho consciência que somos... E a gente reza Pai Nosso, mas deveria rezar Pai Meu, né? Porque o comportamento não é de Pai Nosso. Porque como é que nós somos irmãos e eu permito que você viva uma situação subhumana? Então é a gente caindo em contradição com aquilo que a gente fala no lábio, não no coração. Mas eu continuo te falando, não despertamos consciência. Tudo no ser humano passa pela consciência. Você só emagrece o dia que toma consciência que está gordo. Você só para de fumar o dia que você tomar a consciência que aquilo vai te matar. Você só vai parar de beber o dia que você perceber que você vai ter uma cirrose e vai morrer pela cirrose antecipadamente. Então, se a pessoa não toma consciência, ela não transforma. Agora sim, doutora, falando a medicina, vou até te fazer uma pergunta que normalmente a gente faz para as crianças, Sim, né? Claro. Quando te perguntavam o que você gostaria de ser quando crescesse, sempre foi médica ou não? Como que surgiu a vontade? Patrícia, diz a minha mãe que aos 2 anos de idade eu falava que ia ser médica de neném. E que o obstetra, quando fez o meu parto, quando me pegou, falou que a minha mãe acabou de nascer uma médica. Mas a minha família nunca me contou isso. Mas a sua mãe tinha essa Não, vontade porque de minha uma mãe filha nunca médica? quis que eu fosse médica. Porque ela achava que eu ia viver a minha vida só em função das pessoas. Então elas nunca me apoiaram assim, de início.
Quando eu passei no vestibular de medicina, eles ficaram felizes, mas não houve incentivo assim, não, tem que fazer medicina, não houve esse incentivo. Eu sabia que ia cuidar de criança, assim, eu falava com meu pai, eu vim para ser pediatra, e como não tem outro caminho dentro da medicina, se eu não sei fazer medicina, eu vou fazer medicina, mas eu vim para cuidar de menino. Cuidar de criança é uma paixão. Porque a criança ensina demais da conta. Verdade, a gente aprende. A criança te dá uma aula de todas as coisas, não é? Eis que estou convosco todos os dias. Quando Deus fala para Abraão, ele fala com Abraão assim, Abraão, anda na minha presença. Isso é perfeito. Então, caminhar com Deus, qual que é a marca de Deus? Qual que é o cheiro de Deus? É amor. Então, as nossas atitudes, se elas não tiverem embutidas, mostradas, marcadas de amor, eu não preciso falar do amor, não, Patrícia, eu tenho que ter atitudes que revelam. Então, se eu tenho atenção com você, se eu estou te atendendo, estou te olhando nos seus olhos, eu estou preocupada com o seu cuidado. Tempo, ouvir. É e a gente não nosso tempo, né? Verdade, é o que a gente pode doar. A gente não escuta, não é com o ouvido, é com o coração, né? É estar inteiro com aquela pessoa naquele momento. É entender que a necessidade do outro pode ser exatamente a minha. Ver o que o outro precisa, estar atento à necessidade do outro sem que o outro precise falar. Tem pessoas que exigem que o outro peça, suplique uma necessidade. Então, estar atento, olhar de verdade para a pessoa. E em cada lugar que você passar, onde estiver, qual atitude seria que Deus teria aqui no meu lugar? Qual é a atitude que eu vou ter de solidariedade, de fraternidade, de atenção, de escuta? Hoje em dia as pessoas... Sabe o que me incomoda muito? Hoje em dia as pessoas estão vivendo uma situação que chama normose. Tudo virou normal. Então, você encontra alguém caído, uma palavra de coragem, às vezes um sorriso, né? Um bom dia, né? Uma palavra de ânimo para alguém, você pode mudar tanta coisa na vida, no dia daquela pessoa, né? E tudo é um dia de cada vez. Você me ensinou uma coisa, entre tantas, né? Não é que é só um dia de cada vez, mas nós temos uma manhã, uma tarde e uma noite. O dia, 24 horas, é muito tempo, a gente não imagina. Porque cada instante que a gente vive é graça. Então, quando a gente vence uma manhã de vida, que aqueles meninos vencem uma manhã, eu falo com os pais, venceu amanhã. Nós temos uma tarde, tudo pode mudar. Porque tudo é tão intenso lá no CTI, tudo vira tanto, que a gente vai percebendo, que a gente vai entendendo e tendo a vida num outro olhar. Eu falo que é cíclico. Eu falo com as mães, a notícia da manhã não é a mesma da tarde, não é a mesma da noite. Então a gente precisa aprender a viver essas coisas com olhar em quem pode realmente, que pode mudar a situação. Quantas vezes Deus faz isso, né, Patrícia? Muda num instante qualquer coisa, né? Que Ele pode. Mas também com a certeza de que tem alguém que nos apoia, que nos conduz, mas que trabalha pela sua mão. Deus hoje continua agindo no mundo através de quem? De você, de cada um de nós, pela sua boca, pelos seus braços, pelas suas pernas. Onde que você pode ir contribuir com aquele que é seu irmão? Isso é viver Deus, né? Nossa, doutora Filó, eu queria finalizar até agora a nossa entrevista, te agradecer, foi fantástico. Acho que assim, tanto eu quanto quem está assistindo a gente ficaria horas conversando, mas a gente também tem a oportunidade de assistir nas suas palestras. Sim. Quero te agradecer, então, doutora Filó. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade, né, o convite da gente poder colocar essas coisas, né? São coisas que as pessoas não têm oportunidade de conversar. Verdade. Então, eu te agradeço por isso. Encerramos o programa de hoje nesse lugar para descanso, esporte e lazer. O Parque das Mangabeiras recebe hoje cerca de 30 mil pessoas por mês. É uma edição limitada. Espero que tenham gostado da dica. A gente se encontra no próximo programa.